Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esse dia de leitura do Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. É uma leitura onde você vai se conhecendo e compreendendo. Então, vamos de exercício. Para cada competência social com nota inferior a 7, escreva quais prejuízos você vem tendo, como nos exercícios das páginas 21 a 24. Prejuízos nas competências emocionais e sociais. Então, aqui tem uma lista das competências, para que a gente possa dar nota e escrever os prejuízos. Empatia, consciência organizacional, serviço, liderança inspiradora, influência, desenvolvimento dos demais, catalisação de mudanças, gerenciamento de conflitos e trabalho em equipe. Após essa autoavaliação de inteligência emocional e identificação dos pontos de melhorias, leia todo o livro e faça todos os exercícios com dedicação. Só assim é possível, de fato, mudar o seu diagnóstico atual. A cada capítulo, tenho certeza de que sua vida nunca mais será a mesma, tanto em relação ao seu nível de inteligência emocional, quanto aos resultados de vida. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Napoleão Hill. Capítulo 3. O caminho universal do progresso humano. Não importa a cultura ou a época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Aqui vou descrever e explicar cada passo do progresso universal para que você possa trilhar a sua jornada pessoal de mudança, crescimento e conquistas, como na figura da página seguinte. Etapa 1: consciência. Consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia o nosso presente e que o presente influencia o nosso futuro. Figura 1: a jornada do progresso humano em 4 etapas. Ferramentas poderosas de progresso, visão positiva de futuro, autorresponsabilidade durante o processo, consciência. Então, vejam só, que interessante. E ele começa falando da consciência, né? Quando você está começando a olhar para isso. No caminho, precisamos da autorresponsabilidade. Consciência é a nossa parte divina, é o que nos faz perceber e sentir Deus. Costumo dizer que ter consciência é o que nos faz diferentes de um tatu. Explico melhor. Há 5.000 anos, vivíamos em tocas e cavernas, da mesma maneira que os tatus. Quando havia chuva ou ameaças iminentes, corríamos para esses abrigos naturais. Hoje, no entanto, os tatus continuam morando em suas tocas, enquanto o ser humano vive em arranha-céus e viaja em aviões supersônicos. Fica a pergunta:
Por que o homem cresceu e progrediu tanto e o tatu continua o mesmo? Porque os hábitos humanos, comportamentos, emoções e racionalidade evoluíram tanto? A resposta está no atributo divino chamado consciência. É ela que nos faz perceber não apenas nosso estado atual, como também nos faz questionar o que já existe como certo ou errado, bom ou ruim. É a consciência que nos faz olhar o futuro como um universo de novas possibilidades. É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo. Em resumo, a consciência é a responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver a consciência. Para melhorar nossa compreensão, divido a consciência em três níveis ou tipos: consciência plena, consciência relativa e consciência disfuncional. A consciência plena está naqueles que percebem o mundo e a si mesmos de forma rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que as cerca. Tal percepção as faz protagonizar ações que as levam tanto a crescer como indivíduos, quanto a contribuir massivamente com o ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Imagine uma pessoa de bom coração, cordata e serena, que ao ser fechada no trânsito, entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal e vai em busca do suposto agressor para se vingar da afronta. A intenção é devolver na mesma moeda, xingar e ser agressivo com o outro motorista. Fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna de repente agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. O que se manifesta nesse caso é a consciência relativa e imperfeita, capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional, com consequências imprevisíveis. Vamos ajudar essa pessoa usando algumas perguntas estruturadas do coaching integral sistêmico para trazer consciência plena a ela. 1. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? 3. Você, em algum momento, já fechou alguém no trânsito por pura barbeiragem ou distração? 4. Será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista desviou de um ciclista imprudente? 5. Será que aquele motorista desviou de um buraco ou um cachorro? 6. Vendo de fora e de cabeça fria, como você percebe seu comportamento de se vingar do outro motorista com outra fechada e gestos obscenos? 7. O que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso e descontrolado? 8. E se ele for um assassino contumaz? 9. O que poderia acontecer se você levasse a vingança em frente? 10. E se acontecesse o pior com você, como ficaria a sua família? É perceptível que se essa pessoa tivesse uma melhor compreensão de si e do mundo, em outras palavras, se ela tivesse consciência plena, a reação seria muito mais pacífica e equilibrada, sem consequências negativas a ninguém. Podemos dizer que consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo e das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa é uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outros. Agem certo em algumas
com algumas pessoas e errado com outras. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam. E quando o ideal seria calar, falam e fazem o que não deve. Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. A busca humana deveria ser uma jornada que inicia na consciência disfuncional, passa pela consciência relativa e termina na consciência plena. O desenho da página seguinte é uma ótima metáfora para explicar os três níveis da consciência humana. Quando a pessoa está no nível mais baixo de consciência, na base da montanha, ela não consegue ver nada, pois está no fundo do vale. À medida que ela sobe na montanha da consciência e atinge um patamar mais elevado, torna-se capaz de ver muito mais distante, porém sua visão é relativa, pois a própria montanha impede que ela veja o outro lado. Sua visão é limitada. Porém, quando ela atinge o topo da montanha da consciência, a pessoa passa a ter uma visão total, panorâmica de 360 graus da realidade. Ela consegue enxergar até o horizonte e percebe até o que está por vir de forma bem antecipada. Essa pessoa conquistou a consciência plena. Figura 2: os três níveis da consciência humana. Então, quando você chegou lá em cima, já são as ferramentas poderosas de progresso. Na verdade, repetindo a mesma figura, né? Primeiro você inicia com a consciência. E vamos dar continuidade. É difícil de reconhecer, mas a verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há ser humano dono de uma perspectiva perfeita de tudo que existe em si e à sua volta. Ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo dessa jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta de nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, da qualidade de amor que recebemos durante a infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízos a alguém. E para que uma pessoa haja de forma disfuncional ou improdutiva, basta haver nela uma consciência relativa ou até mesmo disfuncional. Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores, e ela irá despejar em si e no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. Figura 3: estímulos negativos nos três níveis de consciência. Estímulos traumáticos ou estímulos violadores de valores pessoais. Quando você tem uma consciência disfuncional, você vai ter um comportamento disfuncional prejudicial. Quando você tem uma consciência relativa, seu comportamento disfuncional será improdutivo. Quando você já tem uma consciência plena, você tem um filtro intelectual, um filtro emocional e o amor. E o seu comportamento funcional se torna produtivo. A figura acima mostra os resultados das três consciências mediante os estímulos negativos que elas recebem. Pela imagem, podemos ver com mais clareza que o nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou violadores de valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. Nessa lógica, a consciência atua como um filtro, impedindo ou não que esses estímulos afetem nosso comportamento. Na consciência disfuncional não existe filtro. Portanto, os estímulos sempre irão resultar em um comportamento disfuncional e prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como filtro intelectual ou emocional ou de amor.
peneirando parcialmente os estímulos ruins. Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui três filtros simultaneamente: o intelectual, o emocional e o de amor, resultando em comportamentos funcionais produtivos. A consciência disfuncional pode ocorrer de forma permanente em pessoas mentalmente enfermas ou de forma temporária em pessoas expostas a um forte estresse ou a uma grande dor. Nos grandes centros urbanos é comum encontrar pela rua um mendigo que acredita ser um rei, segurando uma vassoura velha, como a um cetro real, e usando uma coroa de papel alumínio ou papelão na cabeça. Essa pessoa tem a consciência completamente debilitada a respeito de quem é e do mundo à sua volta. Contudo, também é possível que pessoas comuns, quando acometidas por grandes traumas ou dores, percam momentaneamente a consciência e tenham comportamentos totalmente extremados e nocivos. Presenciei um caso de um aluno bem próximo a mim. Ele perdeu a filha em um acidente de carro, no qual sua esposa era a motorista. Após o enterro, ele foi deixar alguns parentes no aeroporto e não por acaso eu estava chegando de viagem e esperava meu motorista na calçada do desembarque. Quando, de repente, vejo esse amigo passar por mim com passos rápidos e olhos fixos e arregalados. Ele não me viu. Corri ao seu encontro e segurei-o pelo braço e olhei nos seus olhos. Ele parou, respirou fundo e foi recuperando a consciência. Logo me abraçou e começou a chorar. Eu mantive o abraço silencioso até que ele se acalmasse. Em seguida, ele me confessou: eu estava indo matar o motorista daquele ônibus de turismo. Fitando-o nos olhos, fiz duas perguntas. O que ele está fazendo com essa arma e por que ele iria matá-lo? Foi quando ele me explicou que carregava uma arma no carro por ser representante comercial e passar boa parte do tempo nas estradas. Naquele dia, quando ele estava ajudando a tia idosa a atravessar a rua, havia um ônibus parado sobre a faixa de pedestre. Meu amigo apontou para a faixa, mostrando ao motorista que o ônibus estava parado no lugar errado. O motorista, sem consciência de respeito ao próximo, passou a xingá-lo e a dizer que ele cuidasse da própria vida. Meu amigo estava sob forte trauma e intensa dor. Afinal, estava retornando do enterro da filha. Foi fácil perder a consciência de quem ele era e do mundo ao seu redor e partir para uma ação extremada. Mas graças a Deus eu estava ali naquele exato momento e pude trazer-lhe lucidez e impedir que o pior acontecesse. Libertei 1.000 escravos. Poderia ter libertado outros 1.000, se eles soubessem que eram escravos. Essa frase foi dita por Harriet Tubman, abolicionista norte-americana, na década de 1860. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que já libertou muitos negros escravizados nos Estados Unidos e poderia ter libertado muitos outros se eles tivessem consciência plena e percebessem que eram escravos, que isso não era correto, justo ou bom. Agora, olhando para a sua vida, me responda: quantas pessoas você quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinham consciência dos próprios problemas? Quantos alcoólatras não buscam tratamento porque não possuem consciência plena de que são adictos? Quantas pessoas estão se relacionando com quem as maltrata numa relação disfuncional e injusta porque não têm consciência de que aquele relacionamento é doentio? Quantas mães vivem à margem da dedicação materna, expondo seus filhos à dor, ao abandono e à solidão, e sem ter consciência do mal que estão fazendo às suas crianças? É fácil compreender que nenhuma mudança intencional acontecerá sem antes haver a consciência dos resultados atuais e de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos.
Os exercícios do capítulo 2, sobre estado atual, tinham o objetivo de começar a trazer ao leitor a consciência sobre como está sua vida hoje, quem você é e quem deve se tornar. No treinamento Método CIS, dedico um dia inteiro de curso apenas ao binômio consciência e ciência. Busco trazer aos participantes a consciência de quem eles são, de como têm vivido e também de um mundo de possibilidades que eles podem viver. Também trago a consciência de todo o arcabouço científico que está nas entrelinhas e nos fundamentos do curso. Dedico as primeiras 14 horas do método CIS apenas para trazer consciência aos alunos. Tendo conseguido isso, todo o restante se torna muito mais fácil. Podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor esta capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional. Em consequência, maiores problemas e menos resultados positivos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência. E você é o único responsável por trilhar essa jornada. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de ver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência a invade e as transformam e as transformações começam a acontecer. Além da dor, existem mais duas maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa, por meio do amor de pai e mãe ou pai e mãe substitutos. Olhando para o Brasil, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso ocorre de uma educação de base muito ruim e incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vivem. Este livro e seus conceitos, afirmações e reflexões vai cumprir essa etapa de direcioná-lo a um patamar elevado de consciência, mudanças e progresso. Vamos ficando por aqui neste dia de leitura. E se você nos acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu neste canal, aproveite agora, já clique ali no botão, se inscreva, clique no sininho também, ative ele para que você possa receber todo o novo vídeo, toda a nova leitura. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos vemos por aqui numa próxima leitura.